Oi, gente. Uma novidade explosiva no caso que tenta conectar Alexandre de Moraes a Daniel Worcaro. Sim, porque quando o Alexandre de Moraes resolveu soltar uma nota negando, ele confirmou que os prints são verdadeiros, apenas não foram direcionadas a ele. E aí surge a pergunta: se não foram direcionados a ele, foram direcionados a quem? Quem foi que estava tendo essa comunicação? A Globo questiona a versão do Alexandre de Moraes e diz que sim, eram direcionados ao Alexandre de Moraes. Mas o Alexandre de Moraes agora está afirmando que os prints são verdadeiros, mas que não foram direcionados a ele. Agora, e eu vou trazer mais sobre essa história, gente, e é muito importante você entender isso aqui no vídeo. Mas uma coisa não está se falando: a lista dos políticos no celular do Worcaro. Eu vou trazer essa lista e vocês vão ver que tem uma coisa em comum desses políticos que estavam no celular do Worcaro como contatos. Todos do campo da direita e da extrema-direita, como eu previa. E o motivo pelo qual eu previa isso tem a ver com o cunhado do Worcaro, o Fabiano Zettel, ser o maior financiador do Bolsonaro e o maior financiador do Tarcísio de Freitas. A gente vai costurar tudo isso aqui. Se você quiser entender a origem dessa camisa, eu vou deixar para o final do vídeo para explicar a origem da camisa que eu estou utilizando aqui para gravar o vídeo. Mas enfim, o Alexandre de Moraes diz que os prints de mensagens não constam como direcionadas a ele. Segundo o blog da Malu Gaspar, ele teria trocado mensagens com o Alexandre de Moraes no dia que o Worcaro foi preso pela primeira vez. O que é relevante aqui? Ele não está dizendo que o print é falso. Ele está dizendo que o direcionamento dessa mensagem é para outra pessoa, não foi para ele. Mas isso precisa ser investigado. Agora tem uma troca aí. Isso aparece também aqui, ó. Sem explicar a conversa, Moraes nega ser destinatário de mensagens. Ou seja, mensagens são verdadeiras, mas segundo Alexandre de Moraes, não direcionadas a ele, né? Isso está já em várias reportagens aqui, ó. Ministro afirma que a análise técnica indica que prints encontrados no celular não estavam vinculados ao contato do ministro. Esses prints são de outra pessoa, não é? Uma outra coisa importante: o grupo Prerrogativa critica esses vazamentos todos e cita a Lava Jato. Seria uma Lava Jato 2.0. É importante ficar atento a isso, porque toda essa movimentação agora que ataca alguns ministros do Supremo, atacando o Alexandre de Moraes, mas não duvidem se em breve o alvo passar a ser o Flávio Dino, né? Isso daí favorece muito uma determinada narrativa bolsonarista. Mas e a lista do celular do Worcaro? E o nome dos políticos lá? Eu vou mostrar para vocês e vocês vão ver a natureza desses políticos, né? A Globo contesta Moraes e diz que mensagens foram extraídas e periciadas pela Polícia Federal, afirma que o conteúdo mostra interações entre o banqueiro e Alexandre de Moraes, o ministro nega. Aqui é importante entender que aqui tem duas coisas. O Alexandre de Moraes não está dizendo que a mensagem é falsa, está dizendo que foi para outra pessoa. E a Globo está dizendo que foi entre o Daniel Worcaro e o Alexandre de Moraes. Se instalou uma dúvida aí. Isso tem que ser investigado. Eu não sei quem foi. Agora, se não foi para o Alexandre de Moraes, resta a pergunta: foi para quem? Isso tem que ser esclarecido, né? Apoio de Moraes, e saiu na TV 247, teria diminuído após o vazamento das mensagens. Eu recomendaria aos ministros cautela. A revelação de contatos com o dono do Master gera preocupação entre ministros. Preocupação, tudo bem. Diminuir apoio desde já me parece prematuro. O que é que eu recomendo? Não tomar decisões em uma investigação em curso. Tem duas versões aí. A versão do Alexandre de Moraes de que as mensagens são verdadeiras, mas não foram para ele, e a da Globo, da Malu Gaspar, que as mensagens foram entre o Daniel Worcaro e ele. Quem está dizendo a verdade? A investigação é que vai dizer. Calma. Mas enfim. Né? E, inclusive, os ministros do Supremo estarem preocupados não significa que eles sabem que a troca foi entre o Alexandre de Moraes e o Worcaro, né? Aqui Moraes soltando a nota oficial, tal e coisa, e é sempre bom lembrar que o Zettel
é o maior doador da campanha do Tarcísio de Freitas e do Bolsonaro. Mas e a lista? E a lista no celular do Vorcaro? Vamos lá. É aqui, ó. 18 deputados e ex-deputados aparecem na agenda do aparelho, todos ligados a partido de direita e ao campo bolsonarista. Vamos para a lista completa? Vamos lá. Nome por nome, um por um. É importante compartilhar esse vídeo. Aguinaldo Ribeiro, do PP, Altineu Cortez, do PL, partido do Bolsonaro, e do Flávio Bolsonaro, né? Arthur Lira, do PP, olha o Arthur Lira. Bilac Pinho, do União Brasil, Diego Coronel, do PSD, da Bahia, Doutor Luizinho, do PP, Fábio Mitidieri, do PSD, Fausto Pinato, do PP, Flávio Arruda, do PL, Hugo Mota, do Republicanos, João Carlos Bacelar, do PL, Lucas Gonçalves, do Novo, Marcelo Álvaro Antônio, do PL, Márcio Marinho, do Republicanos, Nicolas Ferreira, do PL, Paulo Aquel, do PSDB, Rodrigo Maia, do PSD e Vinícius Poit, do Novo. E ele cita, embora não tenha um contato, nominalmente o Ciro Nogueira como uma pessoa que fez uma matéria, um projeto de lei que favoreceria o Banco Master. Então Ciro Nogueira seria um aliado, não é? E não é estranho Ciro Nogueira, tendo em vista todos esses contatos da direita e da extrema-direita, foi aí que ele conseguiu. Aí o pessoal diz assim, mas André, você não tem receio do celular do Vorcaro aparecer um monte de gente de esquerda? Eu digo para vocês, não me parecia provável desde o início. Se vocês forem, faço esse desafio a vocês aqui. Vão ao primeiro vídeo que eu falo do Vorcaro aqui no canal. Primeiro, sabe o que vocês vão encontrar? Eu dizendo que, olha, eu não sei de forma antecipada, mas o meu melhor palpite é que quando isso for investigado, provavelmente serão encontrados nomes da direita e da extrema-direita. Eu tenho bola de cristal. Como é que eu acertei? Como é que eu acertei? Eu acertei, gente, porque eu conecto as coisas. Porque não é por acaso que o maior doador da campanha do Jair Bolsonaro, do Tarcísio de Freitas, é o Fabiano Zettel, da igreja de Alagoinha. A mesma igreja do André Valadão, a mesma igreja do Nicolas Ferreira, que tem banco e que está envolvida em todos esses escândalos, do Banco Master e do INSS. Sabe? Tem que investigar. Tem que investigar esse banco. Muito estranho isso daí. Né? Como é que pode igreja ter banco? Coisa esquisita, mas enfim. Isso é, no mínimo, extremamente curioso. Extremamente curioso. E precisa ser adequadamente investigado. Então não é uma questão de bola de cristal. E percebam que enquanto quase toda a mídia fala dessas supostas mensagens entre o Daniel Vorcaro e o Alexandre de Moraes, só a mídia independente está falando dos políticos no celular do Daniel Vorcaro. E quais são os contatos? E tem alguns que são contatos recíprocos, que trocavam mensagens e tal, outros não. Isso tudo tem que ser muito investigado, porque, ao que parece, o Daniel Vorcaro conseguiu o que conseguiu de créditos falsos, participação do governo e tudo mais, com muito tráfico de influências. E nunca é demais lembrar que ele tentou criar o banco dele no passado e não conseguiu. Mas ele conseguiu quando teve um presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que facilitou para que ele criasse o banco. E ele tinha contatos especialmente na direita e na extrema-direita. Isso agora é inquestionável. Bem, se você quer ganhar dinheiro divulgando ideias de esquerda e divulgando conhecimento, isso é plenamente possível, gente. Tem um link no comentário fixado em que você pode se tornar inscrito no Hotmart. Eu sei que muita gente tem dúvidas sobre isso, mas não tem dúvida nenhuma, gente. É gratuito se inscrever no Hotmart, é gratuito, com um clique você vira afiliado dos meus cursos e você vai ter o seu link, você divulga no início, você tem uma comissão de 20% em cada curso vendido, e se você vender 13 cursos, você passa a ganhar uma comissão de 40%, é só me comunicar que você atingiu 13 cursos,
E você pode também participar de uma live aqui no canal A Nova Máquina do Tempo. É só você me comunicar que atingiu a meta de 13 cursos vendidos. E são cursos que defendem ideias de esquerda. É por isso que você vai estar ajudando a divulgar ideias de esquerda e ainda ganhando uma graninha extra, né? Um dinheirinho extra. Assim, a camisa. Essa camisa aqui é do clube que eu participo no IAFC. É o meu amigo Gerson e os amigos lá ajudaram a gente a confeccionar, né? Acho que dá para ver aqui atrás que é personalizada, né? Tem meu nome, André, número 11. Sou atacante ali pelo lado esquerdo do campo, no IAFC. E eles fizeram a camisa, então eu estou utilizando aqui em homenagem ao nosso clube Vanguarda FC. E o nome Vanguarda foi uma sugestão minha, né? Foi uma sugestão minha para o nome do clube e acabou virando o nome do nosso clube, né? Enfim, essa é a origem aí da camisa. Enfim, se você gosta do canal A Nova Máquina do Tempo, se inscreva, dê um like, compartilhe. Eu sou André Teixeira Jacobina. O Pix do canal é andretj@terra.com.br. E se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. E se você gostou da camisa, eu tenho um azul também. Vocês podem conversar aí com a gente que eu posso usar mais vezes aqui no canal. Um abração, gente, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.